Olá. Com 63 dias de guerra, Israel mantém ofensiva contra o que chama de centros de poder do movimento de resistência islâmica, o Hamas, no sul da faixa de Gaza, e ataca focos de resistência no norte de Gaza, indiferente às pressões internacionais por um cessar-fogo, maior proteção aos civis e mais ajuda humanitária na guerra contra o Hamas, o grupo terrorista responsável pelo ataque de 7 de outubro a Israel, quando mais de 1.200 israelenses estrangeiros foram mortos e cerca de 250 sequestrados. Houve ataques de foguetes nessa sexta-feira, disparados de Gaza e do sul do Líbano contra Israel. Tel Aviv foi alvo de 2 barragens de foguetes em 1 hora. O Hamas frustrou uma tentativa de Israel de libertar reféns. Com o avanço de sua operação terrestre para o sul do território palestino, Israel bombardeou intensamente as cidades de Khan Yunis e Rafah, no sul da faixa de Gaza. Khan Yunis é a cidade onde moram o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, considerado o principal responsável pelo ataque terrorista, e o comandante militar das brigadas Al-Qassam, o braço armado do Hamas, Mohammed Deif. Os dois devem estar em algum abrigo, talvez em túneis subterrâneos. 3 milicianos do grupo fundamentalista xiita Hezbollah, Partido de Deus, e um civil sírio foram mortos num ataque de Israel à Síria. Também houve ataques de Israel ao sul do Líbano em resposta a disparo de foguetes do Hezbollah, além de ataques a bases militares. Milícias xiitas ligadas ao Irã atacaram a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá com 2 foguetes na manhã de sexta-feira. Os Estados Unidos vetaram uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas para pedir um cessar-fogo imediato. O Hamas afirmou que, com isso, os Estados Unidos são tão responsáveis pelos massacres de civis quanto Israel. Durante o debate, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou que a violência perpetrada pelo Hamas não pode ser usada para justificar a punição coletiva do povo palestino. Guterres voltou a insistir na necessidade de um cessar-fogo imediato. A proposta, apresentada pelos Emirados Árabes Unidos e outros 100 países, teve 13 votos a favor, a abstenção do Reino Unido e o voto contra dos Estados Unidos, que tem poder de veto. Então, a resolução não foi aprovada. O chefe da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarin, lamentou que não seja possível distribuir ajuda humanitária nesse momento por causa dos bombardeios israelenses. Diz que a agência da ONU tem capacidade limitadíssima de atuar por causa da guerra. A França condenou firmemente a instalação de uma nova colônia israelense no setor árabe de Jerusalém. A União Europeia anunciou uma ajuda humanitária de 5 milhões de euros para o povo palestino em 2024. E a Europa teme uma onda de atentados terroristas se a guerra se prolongar. As imagens de palestinos presos de cueca e amarrados causaram indignação. Lembraram as imagens das prisões de El Salvador na guerra do ditador Nayib Bukele contra as gangues. Bukele conseguiu reduzir a criminalidade, mas violando os direitos humanos, manda prender indiscriminadamente e mantém na cadeia sem acusação formal, sem processo. Israel, aliás, também é acusado de fazer o mesmo com presos palestinos. Israel alegou que os jovens foram presos em redutos do Hamas, na realidade estavam abrigados numa escola da ONU. Israel diz que havia um túnel numa escola. Como Israel mandou os civis saírem do norte da faixa de Gaza, todos os homens adultos que ficaram são considerados suspeitos. Alguns teriam sido soltos já, mas um jornalista foi levado para um quartel de Israel. O Comitê Internacional de Proteção aos Jornalistas exigiu sua libertação imediata. Como observou Henry Kissinger, um comentário sobre a guerra do Vietnã: numa guerra de guerrilhas, a guerrilha ganha se não perder, e o exército regular perde se não ganhar. O Hamas ganha se tiver condições de continuar a luta, se não for totalmente destruído por Israel, ganha ao se apresentar como verdadeiro defensor do povo palestino
e também ao reforçar a imagem negativa da Autoridade Nacional Palestina como inútil, incompetente, ineficiente, corrupta e conivente com Israel. Nos Estados Unidos há um grande debate em torno do apoio incondicional do governo Joe Biden à guerra de Israel. O Partido Democrata, tradicionalmente alinhado a Israel, está dividido, com a maioria do eleitorado jovem a favor do povo palestino. Em pesquisa do Centro de Pesquisas Pew, só 1/3 dos norte-americanos entrevistados se disseram a favor do apoio incondicional do governo Biden à guerra e mais de 40% reprovaram, mesmo que 65% dos entrevistados tenham considerado Hamas o principal responsável pela guerra, enquanto 35% acusam Israel. Entre os jovens adultos até 29 anos, 46% culpam o Hamas e só 19% concordam com a posição de Biden. Na prática, o Hamas usa o poderio militar de Israel para derrotar Israel politicamente, ao matar milhares de civis palestinos, inclusive mulheres e crianças, que seriam 70% do total, destruir a infraestrutura de Gaza e resistir aos apelos internacionais por uma trégua. Israel faz o jogo do Hamas. Já há mais de 17.500 mortos. Na verdade, mais do que um fracasso de inteligência, os informes alertaram o governo, não foram levados a sério. O grande erro do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi não prever as consequências da ocupação, são 56 anos de ocupação, e da opressão que organizações israelenses e internacionais de defesa dos direitos humanos comparam a um regime de apartheid em que os palestinos são cidadãos de segunda classe. Apartheid era a ditadura da maioria branca, da minoria branca sobre a maioria negra na África do Sul. Se Israel anexar a Cisjordânia, como quer a extrema-direita, que faz parte do atual governo, a democracia israelense será comprometida pelo status de inferioridade dos palestinos. Seria um novo regime de apartheid. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.